todas as vezes que eu vou ministrar mentoria é aulas particulares, né? Particulares. Na primeira aula, que não é aula mesmo, é mais uma triagem, só para saber de onde que o aluno é, qual curso que ele pretende, o nível de conhecimento que ele tem, a banca organizadora, tal, que eu faço uma análise assim muito ampla dentro da banca, dentro do perfil da banca, por cargo, que eu já expliquei isso para vocês, né? E aí eu falo o seguinte, galerinha, cuidado com o que eu vou falar aqui agora, tá? Inclusive, eu fico até meio temeroso em falar isso, porque isso eu falo para alunos que eu ministro mentorias, né? Porque às vezes a pessoa pode não entender o que eu vou dizer. Mas é o seguinte, se você, algum dia, pretende prestar um concurso e a banca organizadora for a FGV ou a banca CESP, tá? Se é o seu sonho, se você quer prestar o concurso, se é a sua grande oportunidade e tal, então você deve correr e buscar mesmo a sua aprovação. Mas se você tiver opção, então você deve, entre aspas, fugir dessas duas bancas. Eu vou explicar isso. Opção que eu falo assim, ó. Vamos imaginar que a sua prova é dia 10, tá? E no dia 10 você tem uma prova do cargo, não sei das quantas, na cidade tal, e uma prova, não sei das quantas, na cidade tal. Ou seja, coincidiu o dia, tá? Então, se coincidiu o dia, se você tem que optar, opte pela banca que não seja a CESP e a banca FGV. Nestes contextos que eu estou falando, não que você vai deixar de fazer provas. Por quê? Ao meu ver, são as bancas mais difíceis que tem hoje em dia. A banca FGV ela é uma banca maldosíssima. E o pior, não estou jogando palavra negativa não, meu filhão, tá? O pior é o seguinte, às vezes a pessoa entra sem preparo numa banca dessa, por exemplo, da banca FGV, e a pessoa vai fazer a prova de português, por exemplo, e ela estuda tudo sobre gramática, e não cai nenhuma questão de gramática, cai só interpretação de texto. Então, como a banca FGV, ela não é uma banca gramatiqueira, quando você for prestar um concurso para a FGV, você tem que se dedicar mais à interpretação, não tem jeito. Por quê? Porque é fato. É fato. Quando se refere à área da educação, então, aí que não cai gramática mesmo. Então, quer dizer, você vai prestar um concurso para a área da educação, só um exemplo. A banca é a banca FGV. Você vai lá com uma apostila. De objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, a máxima forma, sintaxe. Você está jogando seu dinheiro fora, porque não vai cair. Por isso que é importante você ter um acompanhamento de alguém, para que, por meio da visão daquele especialista, independentemente se ele ou não, a pessoa vai poder te falar, olha, está mais propenso a cair esse tipo de questão aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Eu tenho agora 4 aulões na área da educação para o concurso de Minas Gerais. Esses aulões vão ser... foi até bom lembrar disso. Vão ser na semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta. Segunda, terça, quarta e quinta. São 4 aulões específicos para a banca Consulplan na área da educação para o concurso de Minas Gerais. Inclusive, se você quiser fazer aquisição, R$ 37,00, tá? Para você ter aula de texto para concurso, português, redação, fundamentos da educação, LDB e raciocínio lógico e matemática. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Por apenas R$ 37,00. Então, não serão lives abertas ao Brasil, somente quem fizer aquisição que vai assistir a essas lives aí. E em uma das minhas aulas, né, que são eu e mais 3 especialistas que vamos ministrar as lives, em uma das minhas lives, das minhas aulas, nós vamos destrinchar a banca Consulplan. E eu vou falar sobre a banca Consulplan. Ela faz isso, ela cobra isso, ela não cobra aquilo. E, além de mim, outra especialista, que é a professora Consuelo Ribeiro, vai falar também sobre a banca Consulplan. Ou seja, você precisa de profissionais, de especialistas, que vão te guiar ao perfil da banca, senão você estuda errado. Então, a você, meu amigo, que é da comunidade, né, eu sei que a sua prova já está em cima, né, praticamente não tem quase nada mais para fazer, a não ser você se dedicar no gabarito, nas técnicas, depois você dá o retorno para a gente aqui, né,
Mas se você quiser se dedicar mesmo, professor, mas eu já estou bom no gabarito, bom nas técnicas, o que eu faço? Se você vai ensinar, mas que tem muita bagagem e com certeza alguma coisa você poderá acertar, como eu fiz esta questão aqui, tá bom? Olha só. Leia o texto seguido, vou ler nada. Não há dúvida de que o nosso currículo escolar está defasado, obrigando professores e alunos a estudar temas completamente... Isso aqui essa é prova na área de... para advogado, tá? Não é para professor, não. Distante de posição da necessidade cultural. Essa foi uma das conclusões de que chegou o Congresso Escolar sobre necessidades, recomendando urgente total que trairia o aumento de motivação por parte dos alunos. Ponto. Sobre esse texto, assinale a afirmativa correta. Tá. Então, olha aqui, ó. É interpretação. Trata-se de texto argumentativo, cuja tese é a de que o currículo escolar está defasado e necessitando de mudanças. B. Exemplifica um texto argumentativo que apresenta uma tese sem o apoio de argumentos. A letra C. Mostra uma tese apoiada em uma opinião e não uma certeza por parte do argumentador. Letra D. Apresenta um texto argumentativo misturado a um texto narrativo. E a letra E. Traz uma tese que se opõe a uma outra também enunciada no texto. A resposta está na cara, mas por meio de quê? Da interpretação. Eu quero ver se você vai acertar esta questão. Bom, tem um texto que eu não li, corri o olho nele, né? Eu falo que assim, não é que todo texto você não precisa lê-lo, mas há muitas linhas de pensamento que você consegue acertar por meio da interpretação. Primeiro, eu vejo aqui que existe um texto aqui argumentativo. Eu vejo que existe um texto argumentativo. Eu vejo que existe um texto argumentativo, o argumentador vai argumentar. Aqui também é um texto argumentativo, e aqui também enunciado no texto, não fala sobre texto argumentativo. Beleza. Primeira coisa que eu falo para os meus alunos, quer acertar questões da FGV ou questões de outras bancas, quando a banca opta por interpretação de texto, saiba toda a diferença em texto argumentativo e texto expositivo. Está lá no curso de interpretação de texto. Ah, para vender. O menino, não é para vender. Se quiser comprar, compra. Mas só que eu falo muito sobre isso nas lives de forma gratuita. Tem duas formas de a pessoa sugar, entre aspas, o meu conhecimento. Ou por meio de aulas gratuitas ou por meio de um contrato. Não, eu quero investir mais. Isso acaba sendo justiça. Eu não compro um carro sem fazer test drive. Eu não invisto em um curso se eu não conhecer o professor. Eu sou assim. Ah, mas eu não gostei de você. Então você não tem nem que estar aqui. Esta é a realidade. Ah, eu gostei, mas eu não tenho condição de comprar por causa disso. Beleza. Assista, suga tudo gratuito na internet. Esta é a realidade. Então, quer saber sobre interpretação de texto? Invista em argumentação e exposição, que são os textos que mais caem em prova. Já falei trocentas vezes para vocês a diferença de argumentar e expor. Texto argumentativo e texto expositivo. Despenca. É quase impossível, meu camarada. Esqueci o nome dele. É quase impossível não cair texto argumentativo e expositivo na sua prova domingo. E a FGV, ela está apaixonada com isso. Vamos lá? Texto argumentativo cuja tese... Argumentação tem tudo a ver com tese. Argumentar e defender tese. Beleza. A de que o currículo escolar está defasado e necessitando de mudança. Ó, o currículo está defasado, fez crítica mesmo. Crítica é uma palavra positiva. Para quem conhece o meu curso, Segredo das Palavras, Segredo das Palavras, ou para quem assiste constantemente às minhas lives. A palavra crítica é uma das palavras mais maravilhosas que existe na face da Terra para se passar em concurso. Eu até falo muito para os meus alunos que não existe crítica destrutiva. Toda crítica constrói. Por mais que uma pessoa ela queira te difamar, né, sempre aquela palavra para te difamar, ela te traz um aprendizado. Então, até então, a letra A ela é positiva. Não é que eu vou marcar a letra A. Na pior das hipóteses, ela vai entrar em briga com outras. Então, a letra A vai ficar separadinha aqui. O texto argumentativo, ele exemplifica um texto argumentativo? Pode. Um texto ele pode exemplificar uma argumentação? Pode, né?
que apresenta uma tese sem apoio de argumento. Como assim? Peraí, existe tese sem argumento? Não tem jeito. O argumento tem que ter tese. Qual que é a sua tese? A minha tese é argumentar. Então, a letra B, ela está completamente fora, mesmo eu não sabendo o que é texto argumentativo. Como é que é uma tese sem o apoio de argumentos? É impossível argumentar sem tese. Texto argumentativo, ele defende uma tese e argumenta. Percebe? Interpretação. Mostra uma tese apoiada em opinião. Vou dar a minha opinião. Tese é opinião. É isso mesmo. E não uma certeza. Não, é certeza. Quando você defende uma tese, você tem que ter certeza do que você está falando. É importante que a sociedade faça isso ou aquilo. Você tem certeza que aquilo vai resolver o problema. Então, observe um detalhe. A própria banca está me entregando a questão. Mas, para acertar, tem que conhecer isso. Não é de qualquer forma. Adianta você pegar aí um material didático sobre texto argumentativo, sobre texto expositivo, não sei das quantas, e ficar decorando. Não vai resolver. A letra C está fora. Apresenta um texto argumentativo misturado a um narrativo. Como assim? Texto argumentativo não tem nada a ver com texto narrativo. Ah, como que eu sei? Eu vou ter que dar tapa na fuça. Eu não estou falando para você que dentro do meu curso de interpretação de texto, que é o mais barato que eu tenho hoje no mercado, eu falo sobre isso tudo. E eu não estou falando com você que se você não quiser adquirir, se você maratonar as minhas lives, você vai encontrar assuntos como esses aqui que eu tenho falado insistentemente. Narrar é contar história. Argumentar é defender tese. Se o camarada misturar um texto argumentativo com um texto narrativo, é possível? É possível. Dentro de uma arte, de um saber, de um dançar das palavras, dentro da função poética, é possível. Mas eu bato o olho naquele texto, eu já sei. Já corri o olho, eu estou vendo que alguém está defendendo uma tese. Então, a letra D ela também está fora. Até agora, só a letra A. Traz uma tese que se opõe a uma outra também enunciada. Espera aí. Deixa eu entender uma coisa aqui. Se o texto fala só sobre o autor, se ele só tem um nome, só um nome que assinou lá embaixo, que eu nem sei quem é. Lá tem duas teses, uma combatendo a outra. Tese não é para combater a outra. Uma tese é para você criticar alguma coisa e você dar a sua opinião sobre. Então, embora a letra E possa trazer um pouquinho de dúvida, mas não é a letra E de escola. A única que está dentro do contexto vá para a letra A de amor. Quem acertou vai vapando.